Gigantes de pedra. Um mistério milenar. No coração do Egito, erguem-se monumentos que desafiam o tempo, as pirâmides. Gigantes de pedra, elas guardam os segredos dos faraós e fascinam o mundo há milênios. Mas como essas estruturas colossais foram construídas? A resposta ainda intriga e fascina egiptólogos e exploradores até hoje. Os faraós construtores. Quem mandou construir as pirâmides? As pirâmides eram tumbas grandiosas, construídas para abrigar os corpos dos faraós na vida após a morte. Acreditava-se que, ao preservar o corpo e cercá-lo de riquezas, o faraó teria uma boa passagem para o além. Cada pedra, cada câmara, cada corredor conta uma história de poder, fé e engenhosidade. Trabalhadores, não escravos, revelando a força de trabalho. Ao contrário da crença popular, as pirâmides não foram construídas por escravos. Evidências arqueológicas indicam que milhares de trabalhadores qualificados, pagos pelo faraó, dedicavam suas vidas a erguer esses monumentos. Carpinteiros, pedreiros, escultores, todos tinham um papel fundamental nesse projeto monumental. Rampas, cordas e engenhoca, as ferramentas dos antigos egípcios. Os antigos egípcios eram mestres da engenharia e da construção, utilizando métodos engenhosos para erguer algumas das estruturas mais icônicas da história. A construção das pirâmides era um desafio colossal. Cada bloco de pedra pesava várias toneladas e precisava ser transportado e posicionado com precisão. Sem a ajuda de máquinas modernas, os egípcios usavam inteligência e ferramentas simples, porém eficazes. Ferramentas como cinzéis de cobre, martelos de pedra e serras de bronze eram comuns. Rampas de areia e terra eram erguidas para içar os blocos de pedra. Essas rampas podiam ser incrivelmente longas e inclinadas, permitindo que os trabalhadores arrastassem os blocos até grandes alturas. Os blocos eram arrastados com cordas e alavancas. As cordas eram feitas de materiais como linho e papiro, e as alavancas eram usadas para ganhar vantagem mecânica. A precisão matemática e a organização impecável eram os seus maiores trunfos. Os egípcios usavam conhecimentos avançados de geometria e astronomia para alinhar as pirâmides com os pontos cardeais e as estrelas. Os arquitetos egípcios criavam planos detalhados e coordenavam grandes equipes de trabalhadores, garantindo que cada etapa da construção fosse executada com precisão. A vida dos trabalhadores era dura, mas eles eram bem organizados e trabalhavam em turnos para manter a construção em andamento. A alimentação e o abrigo eram fornecidos para garantir a saúde e a produtividade. O resultado desses esforços monumentais são as pirâmides que ainda hoje fascinam e inspiram, testemunhos duradouros da engenhosidade e da determinação dos antigos egípcios. Tutancâmon, o faraó menino e seus tesouros esquecidos. Entre os faraós que repousam nas pirâmides, um nome ecoa com especial fascínio: Tutancâmon. Coroado ainda criança, o faraó menino teve um reinado curto, mas sua tumba, descoberta praticamente intacta em 1922, revelou um tesouro inestimável e lançou luz sobre a vida e a morte no Antigo Egito. Mais que um menino rei. Curiosidade sobre Tutancâmon. Tutancâmon não era apenas um faraó rico e poderoso. Estudos recentes revelaram que ele sofria de várias doenças e andava com a ajuda de uma bengala. Sua tumba continha mais de 5.000 objetos, desde móveis a jogos de tabuleiro, mostrando que o jovem faraó não abria mão de conforto e diversão. A vida às margens do Nilo, o cotidiano no Antigo Egito. O rio Nilo era a espinha dorsal da civilização egípcia, proporcionando não apenas água, mas também um meio de transporte e uma fonte de alimento. Enquanto os faraós governavam e as pirâmides eram construídas, a sociedade egípcia florescia com uma rica cultura e tradições.
Os faraós eram vistos como deuses na terra, e suas ordens eram seguidas com reverência. A vida seguia seu curso para o povo egípcio. Mercados movimentados eram comuns, onde comerciantes vendiam de tudo, desde alimentos até tecidos e joias. As ruas das aldeias eram cheias de vida e atividade. A agricultura era a base da economia e a maioria das pessoas trabalhava nos campos. O cultivo de trigo, cevada e linho era essencial para a sobrevivência. As cheias anuais do rio Nilo, como um verdadeiro presente do rio, fertilizavam as terras, garantindo boas colheitas. As famílias eram numerosas e a colheita era um esforço comunitário. Todos trabalhavam juntos para garantir que houvesse comida suficiente para todos. As crianças aprendiam desde cedo o ofício dos pais. Desde pequenos, eram ensinados a cultivar a terra, cuidar dos animais e ajudar nas tarefas diárias. A educação era prática e focada nas necessidades da vida cotidiana. A transmissão de conhecimento de geração em geração era fundamental para a continuidade da sociedade egípcia. Muito trabalho, mas também diversão, o lazer no tempo dos faraós. Apesar do trabalho árduo, os egípcios também sabiam se divertir. Jogos de tabuleiro, música, dança e festas faziam parte do dia a dia. A religião era onipresente e os deuses eram reverenciados em templos e festivais grandiosos. A vida no Antigo Egito era uma mistura única de trabalho, fé e celebração. As pirâmides, legado de um passado grandioso. As pirâmides do Egito são muito mais do que montes de pedra. São testemunhos da engenhosidade humana, da fé inabalável e da busca pela imortalidade. Através delas, podemos vislumbrar um passado glorioso e desvendar os mistérios de uma civilização que, mesmo após milênios, continua a nos fascinar. O Egito Antigo e nós. Lições através dos milênios. Desde as majestosas pirâmides até os mistérios da Esfinge, o Egito Antigo nos fascina e nos ensina. Estudar o Egito Antigo não é apenas viajar no tempo, mas também aprender com o passado. Cada hieróglifo, cada ruína, conta uma história de uma civilização avançada e complexa. Os arqueólogos desenterram segredos que nos ajudam a entender como os egípcios viviam, trabalhavam e adoravam seus deuses. Museus ao redor do mundo exibem esses tesouros, permitindo que estudantes e curiosos se conectem com essa rica herança. A arte, a arquitetura e a engenharia dos egípcios são testemunhos de sua genialidade. As pirâmides, com sua precisão matemática, continuam a ser um enigma para os cientistas modernos. A medicina, a matemática e a escrita dos egípcios foram avanços que moldaram o conhecimento humano. Seus papiros médicos revelam tratamentos avançados para a época, enquanto suas ferramentas matemáticas mostram um entendimento profundo dos números. Os egípcios nos deixaram um legado inestimável que influencia o mundo até hoje. Conhecer suas crenças, costumes e rituais nos oferece uma janela para suas almas e suas aspirações. E desafios nos ajuda a compreender melhor a nós mesmos e a nossa própria história. Suas práticas funerárias, por exemplo, refletem uma profunda crença na vida após a morte, algo que ressoa em muitas culturas contemporâneas. Através dos milênios, o Egito Antigo continua a ser uma fonte inesgotável de inspiração e sabedoria. Ao explorar suas contribuições, podemos encontrar lições valiosas que nos ajudam a navegar pelo presente e a moldar o futuro. Desvendando os mistérios, um convite à descoberta. As areias do Egito ainda guardam muitos segredos. A cada descoberta arqueológica, novas peças se encaixam, revelando um pouco mais sobre essa civilização fascinante. As pirâmides, com sua imponência e mistério, são um convite para desvendar o passado e explorar os limites da história e da imaginação.